No vídeo de hoje aqui no Mundo Restrito, você vai conhecer pessoas e acontecimentos que desafiam toda a lógica. De aparições misteriosas a situações assustadoras, esses registros reais são tão inexplicáveis quanto perturbadores. Imagine só, um homem tentando estacionar seu carro foi flagrado por câmeras de segurança. No começo, parecia algo comum, mas logo tudo ficou estranho. Por mais que tentasse, o carro não entrava na vaga, até que de repente ele saiu e, como se não fosse nada, arrastou o carro com as próprias mãos. Força sobre-humana, ou talvez algo que não seja completamente humano. Se você é fã de mistérios e curiosidades, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui no Mundo Restrito sempre revelamos o que poucos têm coragem de mostrar. Encontros sem cabeça. Enquanto explorava uma antiga estação abandonada na Indonésia, um turista se deparou com algo que o abalou profundamente. Do outro lado da plataforma estava uma figura sem cabeça. Ela não se moveu, não reagiu, apenas ficou lá, como se pertencesse ao lugar. Essa imobilidade tornou tudo ainda mais assustador. O turista não esperou para descobrir mais. Ele fugiu e nunca mais voltou. Até hoje jura que foi real. Alguns lugares permanecem abandonados por um motivo. Desaparecido na trilha. Era um dia ensolarado, perfeito para um passeio de trilha na montanha. Dois amigos estavam descendo de bicicleta, com um filmando por trás, mas o que a câmera registrou foi algo que ninguém conseguiu explicar. O ciclista da frente simplesmente desapareceu no meio do trajeto. Num instante ele estava lá, no outro, sumiu. Sua bicicleta caiu no chão como se ele tivesse evaporado no ar. O amigo atrás parou, confuso e assustado, olhando para todos os lados, mas nada. Ele não ficou por ali. O que quer que tenha acontecido, ele não queria ser o próximo. Força sobre-humana. A filmagem a seguir foi gravada por um trabalhador da construção civil que queria mostrar algo totalmente inacreditável. Um dos operários tinha uma força tão impressionante que conseguiu levantar e mover um caminhão de 4 toneladas. O vídeo mostra ele movendo o veículo para o lado com facilidade, tornando essa gravação uma das coisas mais estranhas já vistas em fita. Garota-aranha. Neste vídeo chocante, uma estudante japonesa fez o impossível. Durante seu intervalo, ela pediu para uma amiga gravá-la, escalando a lateral do prédio da escola. O vídeo deixa bem claro que não havia cordas ou cabos. Ela subiu até o topo usando suas incríveis habilidades, que eram sobrenaturais para dizer o mínimo. Mesmo que consideremos como habilidades impressionantes de parkour, a forma como ela escala e se move deixou especialistas em parkour totalmente intrigados. Controle da vela. Um homem se aproximou de um cara aleatório na rua, segurando nada além de uma vela. Calmamente, ele pediu para que olhassem seus olhos. No momento em que seus olhares se encontraram, algo mudou. O rosto do rapaz ficou vazio. As pessoas por perto ficaram apavoradas quando ele cambaleou para trás, parecendo possuído. Mas não se assuste ainda. Acontece que o homem com a vela era Imad, o mágico, um ilusionista bem conhecido por brincar com a realidade. Truque da pedra. Na frente de um grupo de amigos chocados, um homem se aproximou de um pedaço de terra e colocou o pé no chão. Com um puxão forte, ele levantou uma grande pedra do subsolo. A princípio, parecia um truque de força, mas então as coisas ficaram estranhas. Ele fez um pequeno movimento com a mão e a pedra começou a subir sozinha. Parecia real demais para ser uma pegadinha. O que quer que ele tenha feito, certamente deixou todos sem palavras. Guardião desaparecido. Uma mulher atravessava a rua com seu bebê, completamente alheia ao carro que vinha em alta velocidade em sua direção. Mas, antes do impacto, algo impossível aconteceu. Uma figura apareceu do nada, agarrou os dois e, em segundos, eles estavam do outro lado, completamente bem. As pessoas ao redor ficaram paralisadas. Ninguém conseguiu explicar. E assim como surgiu, a figura desapareceu. Muitos agora chamam isso de aparição de anjo da guarda. Outros dizem que não era humano. Homem no ar. O maior truque de um mágico é enganar o público. Mas como enganar as pessoas ao ar livre? Um feito impossível foi realizado por um dos mágicos mais conhecidos do mundo, que mostrou às pessoas que podia realmente levitar no ar. Seu cameraman deveria dar a volta nele enquanto ele estava alto no céu, para mostrar que não havia cabos sendo usados. E o cameraman também conseguiu mostrar que não havia caminhão ou guindaste por perto. Então, como esse mágico realmente fez isso? Existem duas teorias. Uma, que ele usou as árvores como disfarce, e a segunda, edição cuidadosa. O que você acha? Falha do ciclista.
Um grupo de amigos estava filmando um vídeo casual no parque, rindo, conversando, apenas se divertindo. Mas quando assistiram à gravação depois, algo parecia errado. Um homem de bicicleta de repente apareceu bem atrás de um deles, passando como se estivesse lá o tempo todo. Mas aqui está o detalhe: ninguém o viu. Nem mesmo um borrão antes de ele aparecer. Num quadro, nada. No seguinte, ele já estava lá. E tão silenciosamente quanto apareceu, ele desapareceu. Esse momento ainda não parece certo para eles. Homem misterioso. No meio de uma transmissão de notícias ao vivo do Peru, tudo parecia normal. As pessoas andavam por ali, algumas entrando em um café próximo, até que um homem de repente apareceu do nada. Ele não veio de uma esquina, nem saiu de uma porta. Ele simplesmente surgiu, bem ali na tela. O mais assustador é que ninguém mais pareceu notar. Não houve reações. E alguns agora dizem que não foi uma falha, que isso foi real e que talvez a teletransportação seja possível no futuro. Levantado para o alto certa noite, um homem andava de bicicleta por uma estrada tranquila, perto de uma curva. Ele parou, olhou ao redor. Tudo parecia normal, mas então sua bicicleta caiu e ele não. Foi como se algo o tivesse puxado direto para o céu. Foi rápido, surpreendentemente silencioso e assustadoramente suave. Os moradores procuraram, mas não havia sinal dele, apenas a bicicleta caída como se tivesse desaparecido no meio do trajeto. As pessoas ainda falam sobre isso, mas ninguém tem respostas. Lance esticado. Todo mundo estava empolgado durante uma partida de basquete comum até que um momento fez a plateia parar. Um jogador fez um arremesso rápido e, a princípio, parecia pura habilidade, mas na repetição em câmera lenta, as pessoas perceberam algo que ninguém conseguiu explicar. O braço dele se esticou, muito mais do que qualquer braço humano deveria. Não foi uma falha de câmera ou truque, parecia real. Movimentos assim não acontecem a menos que você não seja completamente humano. E sim, teorias reptilianas, esse momento só lhes deu um novo destaque. Garras de adamantium. Um paciente estranho entrou em um dos hospitais russos, alegando um tipo de desconforto nas mãos. Então, o médico pediu que ele as colocasse sobre a mesa. E bum! 2 pares de garras de metal saíram de seus nós dos dedos. A médica levou um susto enorme. Tenho dúvidas sobre a autenticidade, mas honestamente, a reação dela tornou o vídeo muito mais convincente. Resposta telecinética. A filmagem teve um começo bem calmo. Era só um grupo de amigos conversando e rindo. Mas um cara passou dos limites, provocando constantemente a garota ao lado. Ela ficou quieta, até que ele ultrapassou a linha. Ela se levantou, estalou a mão e assim ele foi arremessado de volta no sofá, sem que ela sequer o tocasse. Ele tentou de novo e foi jogado outra vez. Ela saiu como se nada tivesse acontecido, enquanto os outros ficaram ali, boquiabertos. Ela tentava controlar, mas ficou claro que perdeu o controle de seus poderes, então teve que ir embora imediatamente. Teletransportador confuso. A filmagem mostra um caminhão quase atropelando um homem confuso com jaleco. É como se ele tivesse aparecido do nada, mas o motorista foi rápido o suficiente para evitá-lo a tempo. Mas se você assistir ao vídeo desde o início, dá para ver que ele já estava parado na beira da estrada. E assim que o caminhão se aproximou, ele andou bem na frente dele. Assustador, não é? Vídeo assustador. Neste clipe perturbador do México, CCTV capturou algo que não deveria ser possível. Havia várias pessoas no vídeo, mas o segurança que revisava as imagens não parava de apontar para esta mulher de vermelho, e por bons motivos. À medida que a câmera a seguia, ela começou a desaparecer lentamente. Especificamente, era a cabeça dela que estava falhando. A cabeça dela estava fagendo, mudando de forma. E então sumiu completamente. Agora, se fosse uma falha de câmera, o corpo inteiro dela teria desaparecido. E isso não aconteceu com nada ao redor ou com outras pessoas, tornando esse clipe ainda mais convincente. Garota sobre-humana. Uma colegial voltando para casa tirou um pequeno frasco de perfume como em qualquer outro dia. Mas quando ele escorregou da mão dela e rolou para debaixo de um carro estacionado, ela se abaixou e fez algo incrível. Sem hesitar, ela agarrou a ponta do carro e o puxou para o lado como se fosse de papel. Esta CCTV fez sucesso no Japão, e embora já faça quase uma década, ninguém conseguiu explicar além dela ter superpoderes. Não houve nenhum comunicado à imprensa, nem uma empresa alegando que fazia parte de um comercial. Filmagem assombrosa de homem. Um clipe bizarro de Ipó, Malásia, vem ganhando força online discretamente e por um bom motivo. A filmagem mostra um homem andando pela rua como se fosse um dia normal, exceto que ele não tem cabeça. O que é inquietante é o quão calmo ele parece.
movendo-se sem sinais de dor ou confusão. Ele passa por outras pessoas, mas ninguém reage. A qualidade da câmera é boa o suficiente para descartar falhas de pixel, e ainda assim, a cabeça do homem simplesmente está ausente. Alguns dizem que é erro de câmera, outros acreditam que é algo muito mais profundo, um erro na realidade ou um espírito atravessando para o nosso mundo. Caminhante pela parede. Essa filmagem de CCTV de 2016 foi capturada em frente a uma loja de conveniência. Mostra um homem misterioso usando um moletom com capuz se aproximando do 7-Eleven fechado quando o inacreditável aconteceu. Ele atravessou a porta de vidro e, surpreendentemente, a câmera também falhou exatamente no mesmo momento. O homem então sai com uma bebida e o morador de rua ficou tão chocado quanto você agora. Muitos desmentiram, alegando que foi um truque de câmera. Mas o que vocês acham? Salvador misterioso. Imagens de segurança registraram algo que deixou todo mundo coçando a cabeça. Um homem caminhava ao lado de um canteiro de obras quando um enorme portão de metal de repente veio desabar. Mas bem antes de atingi-lo, um estranho tocou levemente seu ombro. O homem saiu do caminho a tempo. Quando se virou para agradecer ao estranho, ele já havia sumido. Ninguém viu de onde ele veio ou para onde foi. Foi como se ele tivesse aparecido apenas para salvá-lo e desaparecido antes que alguém pudesse piscar. Garota voando. O que esse cinegrafista captou no fundo da floresta continua sem explicação. Ele estava aproveitando a selvageria gelada na Rússia com seu cachorro quando seu animal sentiu algo estranho no lugar. Ele seguiu e filmou uma garota levitando no ar, enquanto sua mãe bruxa estava logo abaixo dela. Essa garota estava realmente voando, e é inacreditável sequer considerar como isso foi possível. Ele tropeçou acidentalmente, porque ficou tão chocado, o que os alertou. E antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ambas essas criaturas sobrenaturais desapareceram. Borrão de velocidade. Ele estava apenas indo para o carro normalmente, quando alguns alarmes começaram a tocar aleatoriamente nas proximidades. A princípio, ele parecia confuso, como se talvez tivesse esbarrado em algo sem perceber. Mas quando checaram o CFTV depois, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Uma figura borrada passou tão rápido que mal apareceu na câmera, e ninguém tinha ideia do que era. Mulher flutuante. Esta câmera de segurança captou algo que agora está circulando online. Uma mulher em um vestido longo e esvoaçante desliza lentamente pelo quadro. A área estava completamente vazia no momento. Moradores dizem que uma mulher morou ali perto e desapareceu em circunstâncias estranhas. Alguns acham que é só um truque de luz, mas outros não têm tanta certeza. Qualquer que seja a explicação, as imagens parecem profundamente perturbadoras e detalhadas demais para ignorar. Pessoa real teleportando. Neste clipe misterioso, uma pessoa real se materializou do nada após a meia-noite. As imagens foram divulgadas por um morador de Idaho. A aparição parece assustadoramente semelhante a uma mulher alta e larga, com cabelo comprido surgindo do nada. E o único motivo pelo qual esse morador de Idaho sequer checou o backup do CFTV foi porque sua câmera parou de funcionar no dia depois que esse incidente foi capturado. Então, durante a verificação, ele notou algo que não fazia sentido para ele. Isso pode ser uma falha de câmera, mas ela realmente aparece do nada. Figura rastejante. Enquanto verificava imagens de CFTV do lado de fora do prédio, um segurança se deparou com algo que não conseguiu explicar. Uma figura fantasmagórica surgiu de repente, vestida com roupas longas e brancas esvoaçantes, deslizando pelo quadro como se não tocasse o chão. Parecia quase uma bruxa de um antigo conto popular. A figura pode ser vista olhando ao redor antes de desaparecer de volta na escuridão. As imagens não apresentaram falhas, e isso transformou esse momento inquietante em algo que ninguém conseguiu explicar. Garota desaparecendo. Em um parque tranquilo no Iraque, uma mulher caminhava sozinha quando algo estranho aconteceu. Uma jovem de repente apareceu bem ao lado dela. Mas o que é ainda mais estranho? A mulher não recuou. Ela olhou para a menina como se a esperasse. Então, sem dizer uma palavra, as duas seguiram caminhando juntas. Ninguém conseguiu explicar como a garota apareceu ali, e alguns agora acreditam que a mulher pode tê-la invocado. Ou talvez ela nunca tenha estado sozinha desde o início. Servo extra. Um grupo de amigos passava pela beira da mata quando notaram dois cervos parados perto das árvores. Eles reduziram a velocidade para olhar mais de perto, mas poucos segundos depois, enquanto seguiam em frente e olhavam para trás, havia três. Apenas um cervo extra que não estava lá antes. A área estava limpa, sem pontos cegos. Então,
como ele apareceu ali. Alguns chamam isso de vida selvagem, outros dizem que é uma falha na matriz, porque nada naquele momento fazia sentido. Ciclista, desvanecendo. Em Dallas, um homem checava o CFTV de sua casa quando viu algo estranho. Um jovem apareceu andando de bicicleta, parou brevemente perto da entrada da garagem. Então ficou ali por um momento. Parecia nada demais, apenas um momento de bairro tranquilo. Mas então o garoto começou a desaparecer. Seu contorno foi ficando mais fraco, mais transparente, até que ele sumiu completamente. Chocado, o homem perguntou por aí, mas ninguém reconheceu o menino e nenhuma criança foi vista passando por ali novamente. É como se a câmera tivesse capturado uma memória que não deveria estar lá. Pequena ilusionista. No meio de uma rua movimentada na China, uma garota de 7 anos está fazendo truques que deixam adultos sem palavras. Não havia apetrechos chamativos, porque era apenas uma mesinha pequena, alguns copos e muita habilidade. Itens desaparecem e reaparecem bem na frente da câmera, e cada movimento que ela faz parece segunda natureza. Ela tem mais de 1,5 milhão de seguidores, e as pessoas a chamam de a mais jovem mestra mágica de todos os tempos. Mas pelo modo como ela se apresenta, alguns acreditam que pode haver algo mais nela do que apenas talento. O Homem do Chapéu. O que começou como uma noite normal virou algo que ninguém conseguiu explicar. Um homem em casa começou a sentir algo estranho. Ele caminhou pelo corredor para verificar, quando de repente as luzes se apagaram. Ele viu uma figura alta e sombria, usando um chapéu de aba larga, parada perfeitamente imóvel no canto do quarto. Antes que ele pudesse se mover, as luzes piscavam e a figura havia sumido. O quarto ficou vazio, como se nada tivesse acontecido. Mas desde aquela noite, a sensação nunca mais foi a mesma. Aquela casa nunca mais pareceu segura. Presença enigmática. Era um dia tranquilo no parquinho. Uma mulher estava sentada em um banco apenas relaxando, nada de anormal. Mas a câmera que observava o parque captou algo inquietante. Uma sombra escura e definida apareceu embaixo de uma escada próxima. Parecia que alguém estava lá, descendo, mas não havia ninguém, apenas uma sombra perfeita, sem ninguém que a correspondesse. As pessoas ainda tentam explicar, mas ninguém conseguiu descobrir de onde aquela sombra veio ou a quem pertencia. Chegada instantânea. Imagens de segurança de uma passarela pública deixaram as pessoas totalmente surpresas. A princípio, tudo parece normal, mostrando um espaço vazio, mas então, do nada, uma figura humana completa apareceu subitamente na câmera. Foi quase instantâneo. Essa figura desconhecida simplesmente foi embora. E mesmo assim, essa pessoa misteriosa não estava totalmente visível. Com teorias que variam de um fantasma da vida real a teletransporte, é difícil dizer qualquer coisa com certeza. Figura estranha. Esta câmera de trilha foi instalada por um fazendeiro do Texas em 2024, mas só recentemente captou algo além da vida selvagem. Tarde da noite, as raposas habituais apareceram na propriedade do fazendeiro, o que não era incomum. Mas então, uma figura estranha correu pela câmera assustando as raposas. Mas, inacreditavelmente, elas correram em direção a essa figura borrada e não identificada. Não se sabe se estavam perseguindo a figura ou se estavam com ela. O dono não encontrou pegadas, rastros ou restos, o que só deixou o clipe mais misterioso. Homem com duas faces. Dizem que esse homem teve algo que ninguém jamais poderia explicar, uma segunda face crescendo na parte de trás de sua cabeça. Edward Murdoch tinha uma segunda face que não podia comer ou falar, mas podia chorar e sorrir. E à noite, ela sussurrava coisas que só ele podia ouvir, coisas terríveis. Nenhum médico sequer ousou removê-la. Alguns acreditavam que era inofensivo, mas o homem dizia que ela o zombava quando ele estava triste, ria quando ele chorava, o atormentava todas as noites. No final, a dor ficou insuportável. Antes de tirar a própria vida, ele deixou uma nota arrepiante, detalhando todo o seu tormento. Mas mesmo isso misterioso desapareceu. Figura fantasmal. Em algum lugar da Indonésia, um morador compartilhou imagens que vêm deixando os espectadores arrepiados. O vídeo, filmado no meio da noite, mostra uma figura fantasmal vestida de branco, movendo-se lentamente pelas sombras. Alguns dizem que é só uma falha da câmera, mas os moradores da área acreditam que isso é algo totalmente diferente. Um espírito ligado a um passado trágico, ainda vagando pelas ruas muito depois do pôr do sol. Caminhante sem cabeça.
Este clipe foi gravado em 2019 e mostrava um homem voltando para casa depois do seu turno quando avistou alguém alguns passos à frente em uma ponte. Inicialmente não havia nada estranho até ele olhar mais de perto. A pessoa à sua frente não tinha cabeça visível, ainda assim estava viva e bem. Ver isso obviamente aterrorizou o homem, que congelou de medo e então correu. Ele ainda acredita que o que viu foi real e ele não é o único. Médico fantasma. Era apenas mais uma noite tranquila no hospital até que o segurança fez algo estranho. Ele se levantou, falou com alguém que só ele podia ver, até anotou algo. Então, entrou para chamar um funcionário. Nada parecia estranho até checarem o CFTV. Não havia ninguém lá, ele vinha falando com o ar. Quando lhe disseram isso, ele congelou. Jurou que havia falado com um médico sênior e descreveu a pessoa perfeitamente, até a prancheta, mas esse médico havia falecido meses antes. Desde então, os plantões noturnos nunca mais foram os mesmos. Por um triz. Um garoto estava parado perto de uma cerca, esperando casualmente quando algo estranho aconteceu. De repente, ele deu um passo à frente. Apenas um segundo depois, um carro em alta velocidade bateu exatamente no lugar onde ele estivera, destruindo a cerca em pedaços. Foi como se algo lhe sussurrasse para se mover. O timing foi tão preciso que não parecia sorte, parecia proteção. Um segundo a mais e essa história teria terminado muito diferente. Mistério búlgaro. A filmagem a seguir foi capturada no início da manhã na Bulgária. Um homem estava indo para o trabalho quando algo irreal aconteceu. Outro homem de repente apareceu no meio da estrada. Ele não entrou andando, nem correu, apenas apareceu. Um carro que passava por pouco não o atingiu. Mas a parte mais estranha, o homem que apareceu parecia tão confuso quanto, como se não tivesse ideia de como foi parar ali. Testemunhas ficaram paralisadas. Alguns dizem que foi uma falha, outros acreditam que viram um teletransporte da vida real. Caminhante desvanecendo. Um segurança fazia sua ronda habitual, checando imagens de CFTV, quando algo estranho apareceu na tela. Um homem caminhava pelo conjunto de apartamentos e então, pedaço por pedaço, começou a sumir. Primeiro o braço, depois as pernas, como se ele estivesse lentamente desaparecendo. A parte mais estranha, ele nem sequer percebeu. O segurança correu para fora, mas o homem já havia sumido. E desde então, ninguém conseguiu explicar o que a câmera capturou naquela noite. Tentativa de portal. Tarde da noite, em um parque tranquilo, um homem de moletom preto apareceu do nada. Ele se movia lentamente, vasculhando ao redor como se procurasse algo. Então parou perto de um banco e fez algo que ninguém esperava. Luzes estranhas começaram a piscar do chão sob ele. Parecia que ele estava tentando abrir algo. Um portal? Um sinal? Ninguém sabe. Quando nada aconteceu, ele simplesmente foi embora, sem mostrar o rosto. Mas aquelas imagens, elas ainda deixam as pessoas perguntando quem ele era e o que exatamente ele tentava alcançar. E aí, o que você acha dessa cena? Seria apenas força oculta? Ou estamos diante de algo que vai além do humano? O mundo restrito é cheio de acontecimentos que desafiam a lógica, e essa foi só mais uma prova de que o inexplicável está mais perto do que imaginamos. Se você curte esse tipo de conteúdo misterioso, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui, a cada semana, revelamos curiosidades e mistérios que a maioria prefere não comentar. Nos vemos no próximo vídeo do Mundo Restrito.